Até o presente momento, nessa sessão, discutimos apenas o θ de uma opção de cada vez, mas a maioria dos traders provavelmente tem posições que consistem em mais de um contrato de opção por vez, e eles têm interesse em conhecer o θ de todo o seu portfólio. Eles também terão interesse em saber que seu θ total evoluirá com o passar do tempo, ou conforme outras variáveis mudem, como o preço subjacente. Todas essas informações ajudarão a aferir como suas opções serão afetadas pela passagem do tempo. Assim como discutimos na seção 8 a respeito do delta, você pode somar o θ de cada opção individual do portfólio para obter o θ total. Vejamos um exemplo simples da posição de multileg, uma trava de baixa com put. Essa posição consiste em comprar uma opção de put, depois vender outra opção de put com preço de exercício mais baixo, mas ambas com as mesmas datas de vencimento. Este gráfico mostra o θ de uma trava de baixa com put de 100/95 dólares, em verde, e de duas opções individuais combinadas para criar o spread. A opção de put de 100 dólares, em azul, está comprada. Portanto, nos dá um θ negativo, indicando que ela perde valor com o passar do tempo. Porém, a opção de put de 95 dólares, em vermelho, está vendida. Portanto, nos dá um θ positivo, indicando que vamos lucrar com a queda no valor dessa opção com o passar do tempo. A linha do spread de put é apenas a soma do θ da put curta de 95 dólares e da put longa de 100 dólares. O θ será positivo ou negativo no spread a depender de onde o preço subjacente fica em relação aos preços de exercício. Começando no extremo esquerdo, com preço subjacente entre 50 e 60 dólares, as duas opções estão tão ITM que mal tem valor extrínseco para perder. O θ, desse modo, é muito pequeno para as duas opções individuais, bem como o spread como um todo. Avançando para a área de 65 a 95 dólares, as duas opções continuam ITM, mas têm um valor extrínseco. Se usarmos o preço subjacente de 85 dólares, como exemplo, a put curta de 95 dólares tem um θ de 0,0632 e a put longa de 100 dólares tem um θ de negativo 0,0461, o que quer dizer que o spread tem θ total de 0,0171. O θ é positivo, o que indica que se o preço subjacente estiver nesse ponto, o spread vai aumentar de valor com o passar do tempo. Avançando mais à direita, para a área acima de 100 dólares, as duas opções agora estão OTM e também têm valor extrínseco. Se usarmos o preço subjacente de 115 dólares como exemplo, a put curta de 95 dólares tem um θ de 0,0409 e a put longa de 100 dólares tem um θ de negativo 0,0634. O que quer dizer que o spread tem um θ total de negativo 0,0225. O θ é negativo, indicando que se o preço subjacente estiver nesse ponto, o spread perderá valor com o passar do tempo. Por fim, no extremo direito do gráfico, as duas opções agora estão muito OTM e têm muito pouco valor extrínseco a perder. O θ, portanto, é muito pequeno nas duas opções individuais e também no spread como um todo. Usamos uma spread vertical aqui, mas o mesmo se aplica para outros spreads, ratios e quaisquer outras combinações de opções que você puder imaginar. Movimentações no preço subjacente, volatilidade implícita e o tempo ainda terão efeito no θ de estratégias de opções multilegs, assim como no de opções individuais. Para obter o θ total de todas as legs combinadas, podemos simplesmente somar os θs de todas as legs individuais. Repare também que, embora a passagem do tempo ainda afete o spread, como o θ de cada leg cancela parcialmente um ao outro, a magnitude do efeito do tempo é consideravelmente menor do que em qualquer uma das opções individuais. Esse comportamento de reduzir o efeito de letras gregas específicas pode tornar os spreads de algumas opções mais interessantes do que opções a seco em circunstâncias específicas. Falaremos mais desse tema nas sessões seguintes. Para simplificar as coisas até agora, presumimos uma posição de tamanho 1. Esse raramente será o caso na prática. Então será comum precisar saber o θ de posições com tamanhos variados. Para calcular o θ de uma posição cujo tamanho não seja 1, basta multiplicá-lo pelo tamanho da posição a fim de obter o delta total da posição. As opções de Bitcoin da Deribit têm um multiplicador de contrato de 1, o que quer dizer que cada contrato de opção representa uma posição nocional de 1 Bitcoin. Com
Com isso em mente, vejamos alguns exemplos de como calcular o delta total, levando em conta os tamanhos das posições. Por exemplo, se você comprar 5 opções de call de Bitcoin, cada uma com θ de negativo 0,08, o delta total de uma posição será negativo 0,40. Ele é calculado como 5 vezes negativo 0,08 igual a negativo 0,4. Isso quer dizer que você espera que a posição perca $0,40 no dia seguinte se tudo se mantiver como está. Se você comprar 10 calls com um θ de negativo 0,55 e comprar 10 opções de put com o θ de negativo 0,12, o θ total da sua posição é de negativo $2,70. Ele é calculado como 10 vezes negativo 0,15 mais 10 vezes negativo 0,12. Negativo 1,5 menos 1,2, que é igual a negativo 2,70. Isso quer dizer que você espera que a posição perca $2,70 no dia seguinte se tudo se mantiver como está. Por fim, se você comprar 10 puts com um θ de negativo 0,1 e vender 10 puts com θ de negativo 0,12, o θ total da sua posição é de 0,2. Ele é calculado como 10 vezes negativo 0,1 mais negativo 10 vezes negativo 0,12. Isso dá menos 1 mais 1,2, que dá 0,2. Lembre-se que vendemos a segunda leg de puts aqui, então o tamanho da posição é negativo 10, em vez de só 10. Isso nos dá um θ positivo para aquela leg e a posição total agora tem um θ positivo. Isso quer dizer que você espera que a posição lucre 20 centavos de dólar no dia seguinte se tudo se mantiver como está. O θ de uma estratégia de opção multileg é igual à soma de cada um dos θs das opções individuais que ela contém. Lembre-se de que também fazer ajustes para o tamanho da posição multiplicando o θ da opção pelo tamanho da posição.